Meu nome é Laura Tal e o tema da minha pesquisa é a herança digital e a privacidade do falecido. Atualmente, com o avanço das novas tecnologias, sobretudo no que tange às mídias digitais, surgem novas formas de se comunicar, armazenar informações, bem como oferecer renda através dessas plataformas, como YouTube, Instagram, TikTok, de modo que após a morte do usuário surgem dúvidas no que tange à transmissão desse patrimônio. Isso porque os ativos digitais seriam todo aquele conteúdo armazenado nas plataformas digitais, desde a renda oferida através dessas redes até conversas particulares, como fotos e e-mails. Estes últimos arquivos possuem maior sensibilidade do que o conteúdo meramente patrimonial. São os chamados de caráter existencial. Assim, hoje em dia, após a morte biológica do indivíduo, há a permanência de vida virtual propiciada pela internet. E parte da doutrina entende que o conteúdo meramente patrimonial integraria o acervo hereditário, regulado pelas leis já existentes, e que os conteúdos de natureza existencial deveriam ser excluídos com o falecimento do usuário. Algumas plataformas permitem que haja a escolha de um sucessor, como o Facebook, mas há outras que não permitem os herdeiros, como no caso do iCloud, e ainda aquelas que permitem tão somente transformar a conta em um memorial, como no caso do Instagram. A tutela do direito da privacidade do falecido se justifica por considerar que sua privacidade é um bem social intrinsecamente associado à dignidade humana, de forma objetiva, de modo que deve ser protegido mesmo após a morte, não se referindo, portanto, à subjetividade, à aptidão para ser titular de direitos, uma vez que não há uma transmissão pós-mortem dos direitos da personalidade. Deste modo, considerando que a maioria das pessoas não gostaria de ter seu conteúdo de conversas particulares, fotos e e-mails transmitido aos seus herdeiros, é reforçada a ideia de que os bens de caráter existencial não seriam objeto de transmissão aos sucessores, mas somente aqueles de valoração econômica. No Brasil, há alguns projetos de lei que visam regular a herança digital, porém a maioria deles prevê que ficaria a cargo dos herdeiros decidir o que fazer com esses conteúdos, sendo contrários à premissa de que parte desses bens são emanações da personalidade do falecido. Alguns casos, né, envolvendo essa problemática, como no caso da mãe, né, que requereu a exclusão do perfil da filha, que seu perfil havia se tornado um muro de lamentações de amigos e familiares. E, por outro lado, teve um caso, né, dos pais de uma menina alemã que ingressaram na justiça para ter acesso à conta digital da filha, a fim de descobrir a causa da morte dela, se havia sido suicídio ou se foi acidental. Diante disso, verifica-se que, considerando a ausência de regulação para a sucessão de bens virtuais, o planejamento sucessório, através do testamento, seria um instrumento de prevenção a conflitos futuros, que poderiam contrariar os desejos do falecido, exercendo assim sua autonomia privada. Muito obrigada.